Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Aí sim, hein? Sábado, gente, já sabe, se é sábado tem o seu programa preferido, Porto e Baixada, com histórias, informações e muitas curiosidades a respeito do maior porto da América Latina. Eu sou o Felipe Folli e tô com você nessa, bora? O presidente da Autoridade Portuária de Santos prestou contas sobre várias obras e projetos relacionados ao porto. Vários colegas de imprensa foram lá acompanhar isso e, claro, Porto e Baixada também esteve presente. Vamos ver? Sobre as obras do túnel Santos-Guarujá, o presidente da Autoridade Portuária falou sobre as possíveis desapropriações. Muito bem, a gente tem falado com frequência com os moradores do bairro do Macuco que sofrem com a indefinição e com o desencontro de informações. Então, o Porto tem conversado quase que diariamente com os representantes. Eu estive lá, inclusive, pessoalmente, na Associação dos Moradores e já apresentei a eles o traçado que foi amplamente debatido pelos engenheiros da casa, engenheiros que participaram do projeto original. Nada que a engenharia já não tenha resolvido para avançarmos sobre um traçado sem as desapropriações. É o que nós defendemos. Então, esse traçado sofreu pequenas adequações. Este traçado que eu me refiro é aquele que foi projetado lá em 2012-14 pela DERCE. Conta com a chancela da Prefeitura do Guarujá, Prefeitura de Santos, Associação dos Moradores, engenheiros, mais de 30 reuniões realizadas. Esse traçado que será e deverá ser executado e é sobre ele que a CETESB deverá se debruçar para a expedição das licenças. Já em relação à transferência do terminal de passageiros atualmente administrado pelo Concais, Anderson Pomini disse que ainda há muito a ser debatido. Bom, no projeto que foi apresentado, esse projeto ele pega a perna direita do V, onde hoje está instalado o Ecoporto. Então, o Concais pegaria essa estrutura e um pedaço da retroárea. Além disso, nós incluímos recentemente na Poligonal do Porto uma área que pertencia à Prefeitura. Tudo isso combinado com a Prefeitura, para que essa área funcione como edifício garagem, de suporte para os serviços da Ecoporto. Então, nós encaminharemos, assim que recebermos efetivamente o plano de investimento do Concais, para a ANTAC. Esse é o procedimento formal padrão. O Museu do Porto de Santos realizou uma exposição fotográfica com o tema LGBTQIA+, que foi uma iniciativa do Comitê da Autoridade Portuária de Santos, Comitê da Diversidade, para ser mais específico, que teve também a participação dos próprios funcionários. A Autoridade Portuária, em parceria com o Museu do Porto de Santos, está realizando a exposição LGBTQIAPN+, aqui na sede da Autoridade Portuária. Essa exposição vem surgindo, né? A gente teve a primeira exposição, foi Elas no Porto, agora a gente está com a exposição LGBTQIAPN+, e logo mais teremos as exposições Negros no Porto também, já fica aí o convite. O intuito da Autoridade Portuária em realizar essa exposição específica, a gente pediu a solicitação de envio de fotos no mês do orgulho, né? E a gente, depois de receber essas fotos, hoje estamos aí expondo as fotos aqui. E o nosso objetivo com essa exposição é o seguinte: primeiro ponto é aplaudir esses profissionais, né? A gente sabe que ter coragem de enviar uma foto sua, né, para ficar numa exposição num país que ainda é machista, que ainda é preconceituoso, que você ainda tem que pensar duas vezes antes de sair de mão dada com quem você gosta, que você tem que pensar na roupa que você vai se vestir, como os outros vão julgar, né? Então, o nosso intuito primeiro foi aplaudir esses profissionais. Essa exposição também está sendo em homenagem ao Bernardo Ismério Figueira. O Bernardo foi um homem trans que trabalhou aqui com a gente na Autoridade Portuária de Santos. Tive o prazer de trabalhar com ele. E quando eu penso no Bernardo especificamente, me vem muitas memórias, né? A primeira memória é da força, é da coragem, né? De se assumir enquanto um homem trans, passar por todo aquele processo e passar por esse processo dentro de uma empresa que ainda não estava preparada para lidar com essas situações, né? Então também fica aí a reflexão para você que está assistindo, as organizações, né?
será que eu, enquanto empresa, estou preparado dentro das minhas políticas? Eu tenho política de combate ao preconceito, eu tenho um canal de denúncia adequado, eu tenho uma política de acolhimento, né? E será que eu, quando eu vejo uma situação de preconceito, o que eu faço? Né? Hoje a gente fala muito de LGBTfobia, mas e quando o que eu faço diante de uma situação que eu presenciei? Né? Gostaria também de deixar aqui o canal de denúncia oficial do Brasil, né, que é o Disque 100. Então, em qualquer caso de LGBTfobia, tem esse canal que é vinculado direto ao Ministério de Cidadania, tá? E Direitos Humanos. A exposição fica aqui do lado do Museu do Porto de Santos. Fica aberta até o dia 14 de agosto, estão todos aí convidados a participar. O Museu do Porto de Santos está aberto aí de segunda a sábado, tá? A partir das 8 da manhã até as 18 horas. Venham conferir aqui as fotos, venham prestigiar esses trabalhadores portuários que puderam participar aqui da nossa exposição. Um outro ponto aqui que eu queria trazer de reflexão foi... A gente tem que trazer alguns dados também, dados não tão positivos com relação ao nosso país, né? O Brasil foi pela 14ª vez o país que mais matou o transexual. Então aqui eu acabei de comentar da foto do meu colega Bernardo, que não está aqui mais conosco. E eu acho que esse ponto vale em reflexão, né? Porque a gente, pessoal, 30% de todos os trans mortos no mundo foram aqui no Brasil, né? Esse número é muito alarmante e vale aí nossa reflexão. Vale, alguma coisa precisa mudar, né? Acho que a gente precisa lidar com algumas pautas de uma forma diferenciada. Primeiro ponto é querer entender, né? Querer entender, querer ouvir, querer acolher. Né? Será que quando eu vejo alguém, eu quero conversar com ela? Porque quando você se aproxima de alguém diferente de você, isso em qualquer aspecto da vida, né? É um momento seu de aprendizado, é um momento de você conseguir acolher, conseguir ver de forma diferente. Né? Então fica aí o convite a todos vocês, tá? Ver as diferenças de uma forma mais humanizada, com o objetivo de acolher, o objetivo de abraçar. E aqui, que nem estamos fazendo aqui na Autoridade Portuária, com o objetivo de aplaudir esses profissionais, tá ok? Essa ação aí foi idealizada pelo Comitê de Diversidade da Autoridade Portuária, pelo que agradeço aí meus colegas do comitê. Nas últimas semanas, nem bem amanheceu e ela já está pela cidade toda. Pois é, muito comum nessa época do ano, a neblina anda tão presente na Baixada Santista que chegou a paralisar a movimentação no Porto de Santos e em várias travessias litorâneas. Por causa das baixas temperaturas no início do dia e a umidade, somadas com dias ainda quentes, a neblina se forma no oceano. Pode ser uma névoa, onde a visibilidade é maior, um nevoeiro com visibilidade menor, ou neblina, onde a visibilidade não passa de 1000 metros. E é essa que prejudica o tráfego e a movimentação em portos e aeroportos. Mas não é preciso se preocupar, porque o fenômeno é comum no inverno e deve ir embora com a elevação da temperatura na próxima estação. E no próximo bloco você vai ver as novidades tecnológicas das empresas que operam no Porto de Santos. Tá incrível! Te espero! Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Em 15 anos, o Porto de Santos simplesmente duplicou sua movimentação anual. A informação é da Autoridade Portuária de Santos, que afirmou que o resultado do primeiro semestre desse ano ultrapassou todo o movimento do ano de 2009, que havia ficado em pouco mais de 83 milhões de toneladas. No primeiro semestre desse ano, foram as cargas do agronegócio, como o açúcar e o café, que impulsionaram a movimentação, acumulando quase 90 milhões de toneladas. Mais uma boa notícia, não é mesmo? A tecnologia não para, né, gente? Toda hora uma novidade, até a gente buga. Fala, nossa, mas isso daí é novo, eu nunca tinha ouvido falar. Imagina, para as empresas que trabalham com tecnologia dentro do Porto de Santos. Estão tendo que modificar processos e até se readaptar a tudo isso. Minha participação hoje na operação é trazer essa proximidade entre a área de tecnologia e o negócio, facilitando a comunicação, né? O que antes era muito técnico, hoje a gente tenta traduzir, entender qual é a necessidade do negócio
e o que a gente consegue, com tudo que a Marimex hoje traz de tecnologia, fazer o melhor uso da ferramenta que está disponível para atender de maneira mais rápida e agregar mais valor para o cliente no menor tempo possível. Na prática é um pega para capar todo dia, né? É uma necessidade atrás da outra, então assim, hoje o time entende que algumas etapas a gente não pode pular, como um mapeamento, o entendimento das regras de negócio, o uso principalmente do sistema, que hoje a gente lida com o cliente e obrigatoriamente a gente tem que cumprir aqueles prazos que estão estabelecidos desde o início, quando ele começou a trabalhar com a Marimex. Então, o uso da tecnologia faz com que essa qualidade que a Marimex tem e traz na veia fique mais latente para o cliente ver. A gente tem uma equipe de 20 colaboradores, né? Tem colaboradores de desenvolvimento de sistemas, suporte, governança e infraestrutura. Isso, uma equipe interna atuando em cima disso, né? Então, toda a parte de desenvolvimento e integrações com intervenientes, tipo Receita Federal, a Secretaria da Fazenda e outros intervenientes do comércio exterior, a gente também atua e faz toda essa parte de integração. Com relação à operação, a gente segue a questões de legislações e necessidades da Receita Federal. A gente tem os scanners de containers, né, que fazem toda a parte de visualização do que tem dentro do container. Tem as partes de OCR, que é a leitura de placas de veículo, leitura de identificação de container, tem toda a parte de automatização e minimização de movimentos indevidos de container para questão de redução de custos. Então a gente tem uma inteligência via machine learning sendo acoplada no nosso sistema, e tudo isso faz parte, na verdade, de um escopo, né, de um projeto que a gente batizou, que se chama Caio, né, que é um mnemônico em homenagem ao seu Caio, né, o seu Caio que falou agora há pouco com relação a isso, e que significa Cargo Artificial Intelligent Orchestrator. Então, o que a gente batizou isso? Essa plataforma, na verdade, é um orquestrador que vai fazer tudo funcionar de acordo com o que a Marimex precisa. Então, tudo que a gente vai ter sobre RPA, que é a questão de robotização de processo, que a gente já tem isso, atuando em alguns módulos, em alguns negócios, na parte do desembaraço tem bastante essas questões de RPA. A gente tem a questão de Machine Learning, que a gente estava falando agora sobre as questões de aprender como trabalhar para minimizar movimentações indevidas ou outras coisas indevidas. A gente já está fazendo uns testes com robotização de transcrições de reuniões online. Tipo assim, a gente já não anota mais nada, ele já faz tudo sozinho. As pessoas às vezes estão perguntando pra gente quem é esse Caio que quer entrar. Eu falei, não, é o Caio, é o nosso robô interno que faz toda essa parte de documentação, de reuniões, etc e tal. Porque IA é muito abrangente, né? Quando você fala sobre IA, é uma coisa muito abrangente, e o que a gente precisa muito com relação a IA é que a gente precisa entender o negócio para saber onde aplica a IA. Eu tenho que entender aonde aquilo adere ao meu modelo de negócio e que vai trazer benefícios para o meu negócio e para a minha operação, né, como um todo. Não só a operação de terminal, mas tipo a parte burocrática, a parte de processos também. Então isso que a gente está focando muito, e o Caio, na verdade, vai ter essas coisas a gente já está meio que desenvolvendo chatbot, etc e tal, tudo meio que batizado com Caio. E quanto aos projetos relacionados à TI, na verdade a gente está fazendo essa plataforma, que a gente está acoplando inteligências e melhorias na plataforma Caio, né? A gente está, vamos melhorar aqui, vamos trabalhar com isso, para facilitar, na verdade, o dia a dia do meu operacional, melhorar as condições de atendimento ao cliente, ser mais assertivo e ser, vamos assim dizer, preditivos, que é o que a gente está tentando se antecipar ao que o cliente precisa através de dados que já aconteceram com processos anteriores deles. Isso que a gente está trabalhando também, isso que o Caio também vai fazer. Só que a gente tem uma questão internamente sobre desenvolver a inteligência natural e investir em pessoas. Tipo assim, eu tenho um colaborador dentro da TI que pertence ao espectro autista e que tinha o desejo de ser desenvolvedor de software. A gente está desenvolvendo isso com o apoio da empresa. Então isso é o diferencial, né? É a questão que vocês estão falando
sobre as questões mais sociais. Aí você consegue criar um RPA, porque é um robozinho, você consegue ler dados e falar assim, pô, pode ser que aconteça isso com o processo. Agora, criatividade é uma coisa que, não sei, é intrínseca do ser humano, eu acredito ainda. Que isso ainda sempre vai ter um ser humaninho, vamos assim dizer, por trás de um IA, que hoje já acontece isso, né? Sempre tem um ser humaninho. Todos os setores da empresa são importantes com relação a isso. Não só a tecnologia melhora o dia a dia, mas a gente sempre preza isso, né? Agradecer as pessoas que fazem a empresa funcionar. Acho que é isso. A casa que abriga hoje a Casa das Culturas, ela foi construída pela Companhia Docas em 1900, que era um lugar reservado aos funcionários que estavam em trânsito, que iriam trabalhar para a Companhia Docas. Esta aqui, diferente daquelas, ela foi construída para os funcionários em trânsito, funcionários que vinham a Santos ou para executar algum serviço para a Companhia Docas, num estilo que seria mais ou menos serviços terceirizados. Então, para que esses funcionários tivessem um lugar apropriado para ficar, a Companhia Docas então construiu esta residência. Ela, como a gente pode perceber, ela tem ricos detalhes, ela tem mármore de Carrara na escadaria, ela foi construída com azulejos portugueses. E isso a gente compreende não pelo fato da suntuosidade em si, mas nesse mesmo período a empresa Gafriguini construía no Rio de Janeiro a sua central da Companhia Docas. E o material que a gente encontra naquela central hoje no Rio de Janeiro é o mesmo material que a gente encontra aqui. Então a gente supõe que esse material tenha sido importado e de uma única vez construída a central lá e esta residência aqui então para os funcionários. Então essa é a história da Casa das Culturas, né? Esta residência que hoje abriga a Casa das Culturas. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai entender por que o centro de Santos e o Porto é cenário de várias produções audiovisuais. Estou te esperando. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Tá chegando, hein? Se você assiste o nosso programa Porto e Baixada, já sabe, estamos falando durante vários meses sobre o Encontro Regional Indústria Porto, o ERIP 2024. E nesta segunda-feira ele vai acontecer, chegou o grande dia. E claro que o organizador André Ursini tem um convite especial para você. Olá, estamos aqui no Parque Valongo, onde daqui poucos dias teremos o terceiro Encontro Regional Indústria Porto. Esse ano com muitas novidades. A indústria cada vez mais presente, mais players aqui do Porto estarão junto com a gente no dia 19 de agosto, diretamente aqui do Parque Valongo, a partir das 9 horas. Faça a sua inscrição que ainda dá tempo. www.encontroindustriaporto.com.br. É claro que você já ouviu falar que o Porto de Santos parece coisa de cinema, né? Toda vez que a gente passa por aqui, fala, nossa, que bonita, que é a Europa, né? Pois é, gente, mas não é à toa. Só no ano passado, 60 produções de filmes, séries e publicidades foram feitas aqui. Bom, eu trabalho com produção de cinema desde 2006, né? Comecei no Queiro e tudo mais. E depois disso eu comecei a trabalhar com produção de locação especificamente em 2008, porque em Santos, no final de 2007, abriu uma Film Commission, se criou a Film Commission, né? Que nada mais é do que um órgão da prefeitura que é responsável em acompanhar as produções cinematográficas que acontecem na cidade. Logo em 2008 eu fiz um estágio com eles de um ano ali e foi bem quando começou a realmente ter muitos pedidos de filmagem em Santos, né? Então comecei só a atender Santos e Baixada com produções de locações. Então tudo que as produtoras pedem de locações, acabo ofertando para eles com fotos e tudo, e aí eles sempre acabam escolhendo assim muitas coisas em Santos. Santos é uma cidade muito plural no sentido de ter bastante variedades, né? A gente tem um porto, a gente tem um centro histórico, a gente tem a área continental, a gente tem as comunidades ali, que eu já inclusive estava filmando recentemente uma. Então ela tem praia, então ela traz uma diversidade de locações que faz com que seja prático para uma produtora, né, que vem com uma infraestrutura às vezes de 40 veículos, 70 veículos, já
Estou filmando um projeto, inclusive, agora em Santos, que é isso. A gente está com uma frota de 75 veículos e 350 pessoas. Isso é bom para a cidade. As produções que, quando vêm, elas realmente consomem, elas fazem movimentar a economia da cidade com hotéis. Então, a gente está falando aí de 350 pessoas que ficaram 10 dias hospedadas em hotéis, em 3 hotéis da cidade, ali se alimentando com restaurante, contratando equipe de segurança, contratando alguns produtores locais, contratando alimentação, tantas e tantas outras coisas que uma produtora acaba injetando financeiramente, né? Então, isso acho que eu vejo que é um benefício, é uma troca justa, porque a cidade ganha, porque as nossas locações, elas são realmente vistas, assim. Às vezes você está vendo um comercial, você vê assim, você, pô, aquilo ali aquilo é a orla da praia, ali é a bolsa do café, né? Então, ter essa gama de você saber onde está sendo feito, que é legal, assim, de descobrir a figurinha ali, o que está sendo filmado, onde está sendo filmado, principalmente filmes, séries, né, novelas que marcam bem, as pessoas assistem mais do que propaganda comercial, que é muito mais rápido, né? A gente tem agora ali o Parque Valongo, o emissário acabou de ficar pronto, então são locações que para filme de verão, principalmente comercial, que 80%, 70% das demandas que vêm para a cidade, assim, pelo menos que eu atendo, que eu sou freelancer, 70% dessa demanda ela vem da publicidade. E aí os outros 30 a gente tem esses conteúdos que são séries e tudo mais. A gente já filmei aqui a série da Hebe Camargo, o longa do Silvio Santos, Raul Seixas, já filmei DNA do Crime, nossa, um monte de coisa aqui, novela, Um Só Coração. Muitos projetos. Gira a economia da cidade no final das contas, todas essas contratações, toda essa troca. A gente filma muito aqui na região central da Rua do Comércio, se filma muito, 15 de novembro, que é uma rua incrível para se filmar filme de época. Eu filmei a longa de época da Hebe Camargo, esse cruzamento que tem da Riachuelo com a 15 de novembro era filmado toda hora, que é um cruzamento muito lindo para fazer drone e tudo mais. Aí fizeram uma boulevard, matou a 15 de novembro. Hoje a gente não consegue, já 3 projetos já que eu tentei trazer para cá, a gente não filmou na 15 por causa dessa obra nova, que ela super modernizou, é um piso muito moderno para o piso que era anterior, para arquitetura. Então é importante até que o poder público se atente, que a cidade é uma cidade cenográfica, ela é uma cidade que ela traz essas demandas de cinema por causa dessas coisas. Então a gente não pode extrapolar assim o senso do, não, isso aqui é uma área histórica, isso aqui tem que ser preservado e se a gente tiver que restaurar, tem que restaurar no período que ela se não a gente colocar um piso de 2023 num lugar, numa rua de 1910. Então isso perde, a gente perdeu realmente o espaço ali que se filmava muito. Então não é nenhuma crítica, mas é mais assim para as pessoas que dominam, que comandam a cidade, que entendam que a cidade ela é sim um cenário cinematográfico também, né? E é importante preservar isso. Toda vez que a gente faz filme de época é muito mais legal, né? Porque aí a gente mergulha mesmo na época do assunto, né? Então, Santos, vamos fazer uma cena ali na praça, na frente da Bolsa do Café, da Hebe Camargo novinha, quando ela tocava no hotel e tudo mais, e a gente fazer uma cena de chuva, e sabe, a gente fez uma cena super massa também ali na frente do mercado de peixe com o comercial da Visa. Teve um comercial que a gente fez em 2012, que foi uma perseguição policial do Dodge, o lançamento do New Fiesta, a gente capotou o carro na portuária. Então acho que assim, o mais legal são os trabalhos que trazem desafio, que propõem desafio, que nem agora o que a gente está fazendo, que é o DNA, que ele propõe desafios de várias coisas, perseguição de barco que a gente tem que fazer, várias outras coisas que a gente tá fazendo e que está acontecendo, porque a cidade ela traz essa facilidade para que as coisas aconteçam, entendeu? Então minha base é Santos e é muito bom confiar na cidade para poder que uma produção venha aqui e acredite que vai tudo dar certo, como sempre deu, né? Então acho que isso que é o diferencial da cidade. Assim. Muita coisa é o horário, a logística. Então esse horário ele é muito importante pra gente. Isso que é o legal de Santos, porque uma produção de cinema ela trabalha contado, é taxímetro, né? Saiu do horário do hotel até a hora que volta pro hotel, o taxímetro tá contando pra produtora. Então, e realmente é uma dinâmica, uma logística cara pra gente poder parar uma frota inteira, pelo menos formar uma base, né? Pra gente conseguir ter todo esse espaço de ó, a gente chegou no lugar,
estacionou todos os carros, tudo montado. E aí isso daí demanda um tempo. Demanda, às vezes a gente está num lugar que, se é muito distante, o tempo ele já come 1 hora de uma diária que às vezes é só 8 que tem. Então, por exemplo, agora a gente está com uma equipe que estão divididos em 2 hotéis diferentes e cada hotel eles estão estrategicamente colocados nos pontos onde para chegar no lugar onde a gente quer é rápido. São coisas que o pessoal quebra a cabeça, mas em Santos é mais fácil de resolver, né? Tipo, tem a Catraia que é 10 minutos, por exemplo. Eu desafio você a prestar atenção nas publicidades, nos filmes, em produções grandes que estão chegando por aí. Fiquem ligados no DNA do Crime 2ª temporada também, que vão ter coisas aí que vocês vão observar. Quero ver quem vai saber o que tem em Santos aí. Valeu. Fim de mais um programa Porto e Baixada. Vale lembrar que sábado que vem teremos um programa super especial falando sobre o ERIP 2024, Encontro Regional Indústria Porto, que vai acontecer agora no dia 19. Então, sábado que vem a gente vai mostrar todos os detalhes para você pirar e ficar por dentro desse debate que conecta a indústria e o porto. Até o próximo programa. Tchau. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.